Você está ligado no Agenda Econômica da TV Senado. O mero crescimento econômico de um país nem sempre é garantia de que haverá desenvolvimento para todos. Para que isso ocorra, têm de ser adotadas políticas capazes de fortalecer a redistribuição de renda e a democratização das oportunidades. A economia solidária é um item importante nesse processo de desenvolvimento qualificado. E hoje, o Agenda Econômica vai conversar com um dos maiores economistas brasileiros, grande formador de opinião e que se destacou na formação de toda uma geração de economistas do continente latino-americano. Estamos falando do professor Paul Singer, que também é secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho. Participa desta entrevista o jornalista Davi Merig. Professor Paul Singer, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Agradeço eu, estou muito feliz de estar aqui. Professor, vamos começar falando um pouco sobre economia solidária. O que é de fato economia solidária? Economia solidária é uma maneira de organizar atividades econômicas, produção, distribuição, consumo. O que caracteriza a economia solidária é o fato de que os meios, os empreendimentos de economia solidária são propriedade das pessoas que trabalham neles. A famosa divisão tão comum no capitalismo entre os empregadores, que são os proprietários da empresa, e os trabalhadores que trabalham em troca de um salário, não existe na economia solidária. Não há patrão, não há empregado. Todos os que trabalham são simultaneamente donos e trabalhadores do empreendimento. Isso é o e o administram conjuntamente. Isso é o quê? Uma espécie de uma cooperativa? E é compatível com o sistema capitalista funcionar a economia solidária? São duas perguntas. Primeiro, a cooperativa é a forma clássica de economia solidária. A cooperativa já existe há 200 anos e ainda é muito importante no mundo inteiro. Mas, particularmente no Brasil, é muito difícil registrar cooperativas de gente pobre. Há enormes obstáculos nisso, sobretudo nas juntas comerciais, onde é obrigatório fazer o registro, de modo que nos nossos 22 mil empreendimentos de economia solidária recenseados em 2007, pouco mais que 10% apenas eram cooperativas. Os outros seriam cooperativas informais, associações, ou mesmo agrupamentos de produção informais. Professor, o senhor fez a apresentação do livro Sem Patrão, Fábricas e Empresas Recuperadas por Seus Trabalhadores, que trata um pouco da experiência argentina, pela editora Lacava e Fundação Astrogildo Pereira. A gente sabe que a Argentina saiu de uma crise profunda e que lá tem experiências bastante vitoriosas nessa área de assunção de empresas por parte de seus trabalhadores, empresas que faliram, que iam fechar. Que experiência a gente pode trazer da Argentina para o Brasil nesse campo que o senhor atua? Não é bem o caso de trazer experiências do Brasil, é porque houve e há empreendimentos de economia solidária que são empresas recuperadas pelos seus trabalhadores no Brasil também. E se for uma questão de quem começou antes, fomos nós. A onda de recuperação de empresas, a ocupação de empresas que falem e depois a sua recuperação pelos trabalhadores, coincide com a grande crise argentina de 2001. Ao passo que no Brasil coincide com a grande crise dos anos 80. Portanto, nós começamos isso antes, mas isso é uma experiência histórica. Isso não começou nem no Brasil, nem na Argentina. Começou na Inglaterra. Houve uma época no século XIX em que houve uma grande bolha especulativa, como costuma ser no capitalismo, e as minas de carvão foram objetos, como os imóveis nos Estados Unidos, de uma enorme especulação. Quando a bolha estourou e veio a crise, as minas de carvão foram adquiridas, algumas delas pelos seus próprios trabalhadores para não fechar. Qual a diferença que tem, que o senhor fala que isso é histórico, ou seja, não é nada, a economia solidária não é nada atípica em relação ao próprio nascimento do capitalismo e desenvolvimento do capitalismo. Mas o que o senhor poderia falar da economia solidária, dos primórdios do capitalismo, dos primórdios dessa organização moderna do trabalho e hoje? Quais são as grandes diferenças que se avançou, quais são as perspectivas que a economia solidária coloca no mundo moderno? Bom, historicamente, as cooperativas foram, de certa forma, inventadas por um grande capitalista inglês chamado Robert Owen.
Owen, que também é um inventor do socialismo. Ele é o primeiro que pensou em que depois do capitalismo teria que haver uma sociedade mais justa, mais livre, etc., chamada socialista. Mas ele também é considerado o primeiro a formar cooperativas, que são exatamente esses empreendimentos em que os trabalhadores são os proprietários e autogerem, ou seja, administram autonomamente e em conjunto, democraticamente, as suas cooperativas. Owen viveu entre 1770 aproximadamente, 70 e alguma coisa, até 1858. Ele morreu bastante idoso e extremamente ativo politicamente. Perto de 90 anos, Ele morreu com 80 e tantos. Ele influenciou, inclusive, Marx, todo aquele... Ah, sim. Né? Marx e Engels foram, de certa forma, discípulos de Owen. Uhum. E tinham o maior respeito por ele, escreveram sobre ele. Ele foi um homem eminente. Mas a experiência dele foi bem sucedida de cooperativa na ocasião, na época? As cooperativas se multiplicaram a partir de algumas iniciativas e ideias dele. As que ele fundou mesmo, houve uma tentativa famosíssima nos Estados Unidos. A certa altura ele achou que precisava ir para um lugar em que houvesse mais terra livre, etc. Eram colônias agrícolas que ele visava principalmente, para os trabalhadores poderem se alimentar e trocar os excedentes. E lá nos Estados Unidos ele adquiriu uma grande propriedade, ele era muito rico, e depois usou toda a fortuna dele para lutar. E uma enorme quantidade de intelectuais, artistas, etc., cientistas acompanharam ele nisso. E formaram uma comunidade nos Estados Unidos por vários anos. Depois de alguns anos, 3, 4 anos, ele voltou para a Inglaterra. Ele assumiu a liderança no movimento operário na Inglaterra. Mas muitos outros ficaram lá. De modo que, embora se diga geralmente que malogrou, o fato de ele ter saído não significa que... Pelo contrário, parece que continuou por muitos anos ainda uma comunidade de produtores que depois foi substituída por uma escola avançada, uma escola progressista. Além das cooperativas, quais são os tipos de atividades que a gente poderia classificar como participantes ou parte da economia solidária? Que tipo de atividade, que tipo de empreendimento que o senhor colocaria dentro desse plano da economia solidária? Bom, existe um grande número de empreendimentos que não são cooperativas por falta de dinheiro, mas que, digamos, aplicam os princípios do cooperativismo, que são esses que eu falei, e, portanto, fazem parte da economia solidária, reconhecidamente. Além disso, existem as cooperativas de crédito, que são importantíssimas, são instituições financeiras que financiam as outras cooperativas. As cooperativas não têm acesso aos serviços financeiros, vamos dizer, das finanças capitalistas. Ou tem muito difícil acesso, se é que tem. Então, nós mesmos estamos desenvolvendo no Brasil o que nós chamamos de finanças solidárias. São cooperativas de crédito, são bancos comunitários, são fundos rotativos solidários. São as 3 modalidades que já temos hoje em expansão aqui no Brasil. Professor, o que é que significa comércio justo, que também está muito ligado à sua área? O comércio justo tem uma história específica, é uma iniciativa de um empresário holandês, e é uma tentativa, digamos, de ajudar os trabalhadores mais pobres do terceiro mundo por parte da clientela ou da população europeia, norte-americana. E ele continua se desenvolvendo dessa forma lá, bastante fortemente até. Eu mesmo já estive em feiras de comércio justo na França, também lá em Viena, tem lojas. Eles pagam acima do preço, vamos dizer, de mercado, as cooperativas na América Latina, na África e assim por diante. Agora, nós temos no Brasil um sistema nacional de comércio justo, que foi resultado de um decreto que nós submetemos ao presidente Lula e que ele assinou ainda em novembro, já no fim do seu segundo mandato. Nós queremos desenvolver o comércio com os produtos da economia solidária dentro do país. O princípio é sempre cobrar o preço justo, não o preço de mercado necessariamente. E o preço justo significa aquele que dá o mesmo benefício ao produtor e ao consumidor. Isso, por exemplo, em cadeias produtivas é muito claro. Quer dizer,
Vou dar o exemplo da Justa Trama. A Justa Trama é uma cadeia de cooperativas da economia solidária que se inicia no Ceará com agricultores que plantam algodão orgânico, depois vai para uma cooperativa que transforma em fio, outra que transforma em tecido e finalmente várias cooperativas de costureiras e também de biojoias fazem vários tipos de produtos, vestuário, bolsas e assim por diante e vendem para a cadeia inteira. Agora, eles querem cobrar preços uns dos outros de forma tal que todo mundo na cadeia, do Ceará até o Rio Grande do Sul, usufrua mais ou menos do mesmo benefício. Significa ver quais são as necessidades, quais são os preços. Os preços na zona rural e no Ceará são certamente muito inferiores aos de São Paulo ou Porto Alegre. Então, eles procuram efetivamente ser justos, não é simples. Professor, o senhor mesmo reconheceu que a implementação do comércio justo não é uma coisa fácil. Aí eu pergunto ao senhor, ele só se viabiliza dentro de um circuito fechado, onde do produtor a um tipo de consumidor, ou pode ser uma coisa praticada amplamente dentro de um sistema de mercado como o brasileiro? Os dois. Hoje se procura, principalmente no Brasil, na economia solidária, aproximar ao máximo produtores e consumidores. É muito positivo para os dois. É muito bom os consumidores saberem quem produz a sua comida, particularmente proibida, comida que é tão importante para a saúde, e o produtor conhecer o seu cliente e ouvir as opiniões, os elogios ou as críticas é extremamente importante também. Então, nós temos muitas feiras de economia solidária em que consumidores e produtores se veem face a face. Mas também pode ser feito em larga escala. O que eu disse que era complexo era a certificação. O cliente que vai pagar um pouco mais caro pelo produto tem que ter alguma prova de que esse produto é autenticamente o resultado de de um empreendimento socialmente justo e ecologicamente correto. São os dois selos, verde e vermelho. Agora, isto é feito no plano internacional, no comércio internacional, por multinacionais especializadas em certificação. E é feito de uma forma, a meu ver, extremamente burocrática. Uma vez cada semestre, baixa um inspetor na cooperativa, seja o que for, passa lá um meio-dia conversando com as pessoas, aplicando algum questionário, depois vai embora e só volta 6 meses depois. Ao passo que nós inventamos no Brasil, através de uma rede de economia solidária chamada Ecovida, do Rio Grande do Sul, um sistema de certificação participativa, em que os diferentes empreendimentos se certificam mutuamente. Por quê? Porque eles já colaboram na agroecologia. Toda a agroecologia se faz através de colaboração mútua entre os agricultores, porque é feito muito com experimentação. A agroecologia não tem tecnologias já pré-definidas, como costuma acontecer com a agricultura industrial, que usa enorme quantidade de produtos químicos. Na agroecologia se usa a própria natureza, os animais e as outras plantas para proteger as plantas que você quer utilizar. A produção orgânica. Então, é a produção orgânica. E essa produção, para cada microclima, é própria. Então, uma vez um grande líder da agroecologia brasileira diz, olha, os trabalhadores da agroecologia perdem mais tempo conversando uns com os outros do que trabalhando, porque é tão importante. E na medida que eles se encontram e trocam conhecimentos e assim por diante, eles são capazes de realmente garantir que o vizinho está trabalhando decentemente nos dois critérios, o social e o ecológico. Professor, vamos falar um pouquinho da sua secretaria, a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Dá para a gente um pouco do retrato, quando é que ela foi criada, quais são suas propostas e objetivos básicos, como que essa secretaria atua? Tudo isso em 5 minutos. A secretaria foi criada pelo presidente Lula, praticamente quando ele tomou posse, em 2003. Levou, no entanto, 6 meses até poder ser criada, porque dependeu da aprovação de uma lei que reorganizava o governo federal. Então, entre a decisão de criar a secretaria e a sua criação efetiva foi todo o primeiro semestre de 2003, em que o movimento da economia solidária que solicitou a secretaria se reuniu inúmeras vezes discutindo o que fazer, o que obter da secretaria. A secretaria foi bem preparada nesse semestre
E começamos a partir daí e estamos desenvolvendo hoje uma enorme quantidade de políticas, todas elas em combinação com o movimento. Professor, a economia solidária, o senhor já falou dos vários setores, cooperativa e tal. E quais setores da economia ela está? A gente poderia dizer que ela é mais próxima à área agrícola, à área de serviço. Então, em quais setores da economia ela está? E qual é a participação hoje da economia solidária no conjunto da economia brasileira? É possível falar em participação do PIB, possível, alguma coisa desse tipo? É possível. Então, a primeira pergunta, eu não saberia dizer exatamente a ordem, mas ela está muito presente na agricultura, a agricultura familiar, ou seja, as pequenas propriedades agrícolas, uma grande maioria estão em cooperativas. É quase uma questão de sobrevivência elas se associarem em cooperativas para comprar e vender juntos, porque senão elas serão esmagadas pelos dois oligopólios, o oligopólio de quem eles compram os insumos e o oligopólio que vai industrializar os produtos deles. Então, eles sendo fracos, se unindo, equilibram as forças no mercado. Mas além da agricultura, os extrativistas, desde as quebradeiras de coco, os garimpeiros, os pescadores artesanais, os seringueiros, muitas categorias tradicionais, algumas de extrativistas, estão na economia solidária. Muito forte também no artesanato. Todo tipo de artesanato, desde a costura, a fabricação de alimentos, brinquedos, o que vocês imaginarem, está também sob a forma de cooperativas ou associações de produtores. No próximo bloco, nós vamos ver a questão da autogestão, as principais dificuldades encontradas pelos trabalhadores para gerir seus próprios negócios. Aguarde.